Muito bom dia, meu nome é Luiz Otávio Raff, eu sou residente do segundo ano de Urologia aqui do Hospital Federal da Lagoa. E hoje, dando continuidade às nossas aulas, eu vou falar sobre estudo urodinâmico, apesar de ser um pouco mais complexo, e um assunto bastante extenso, a gente vai tentar resumir e falar dos pontos principais aqui durante a nossa apresentação. Então, a gente já falou sobre neurofisiologia do trato urinário, e quando a gente fala em neurofisiologia, a gente vai eventualmente falar das possíveis complicações e alterações da fisiologia normal. E quando isso acontece, a gente precisa, em alguns casos, de um estudo urodinâmico. O que a gente pretende avaliar com esse estudo? Exatamente aquelas fases que já foram faladas na aula prévia, que seriam a fase de enchimento e a fase de esvaziamento, ou seja, a capacidade que a bexiga tem de se encher, mantendo baixas pressões, sem ter perda urinária involuntária, e o esvaziamento, ou seja, a capacidade do paciente dele conseguir fazer um esvaziamento vesical quando desejado, em situação social adequada, num fluxo correto, de uma forma que ele consiga esvaziar bem a sua bexiga sem grandes esforços. Continuando então aqui, falando sobre as indicações de estudo urodinâmico, tanto a EAU 2023 quanto o campo da nossa última edição falam que as indicações são muito variáveis. Esses pontos aqui eles estão descritos mais pelo campo, na verdade, e é muito caso a caso. Não existem, como é que eu vou dizer, não existe uma série de fatores que são obrigatórios a gente realizar, mas são muitas vezes de bom tom. Então, para identificar ou descartar fatores que contribuem para a disfunção de trato urinário inferior, para obter novos aspectos de disfunção de trato urinário inferior que não seriam observados por sinais ou sintomas, ou até mesmo quando esses sinais e sintomas não estão congruentes com o que a gente espera da doença clínica do paciente, para prever possíveis consequências para o trato urinário superior. Então, naquele paciente em que você tem uma suspeita de que a doença atual dele ela vai evoluir para a lesão do trato superior, para prever resultados de um tratamento a ser realizado. Então, por exemplo, um paciente que você tem uma obstrução de trato urinário inferior e você está suspeitando de uma hipo ou hipercontratividade impulsora, como um exemplo clássico, confirmar os efeitos de um tratamento e avaliar o motivo de falhas. Então, quando você faz um tratamento adequado para o paciente, você espera uma determinada melhora, eventualmente esse paciente não tem o resultado esperado, ou você quer confirmar que você teve esse resultado esperado para ele com a sua terapia. Falando então sobre urofluxometria, que no caso vai ser realizado naqueles pacientes que teriam a capacidade de esvaziar espontaneamente sua bexiga, idealmente com um mínimo de 150 ml para possibilitar uma análise adequada. A gente espera um fluxo máximo maior que 15 ml por segundo para homens e maior que 18 ml por segundo para mulheres. Um fluxo médio, que seria o volume total urinado dividido pelo tempo do fluxo, tem que ser avaliado. Isso, na maioria dos gráficos, vai se apresentar automaticamente quando a gente coloca na curva. Tempo de fluxo, que seria a duração total do fluxo, isso tudo vai formar um gráfico. Tempo de fluxo máximo, que é o tempo decorrido desde o início da micção até o fluxo máximo, isso, na maioria das vezes, vai ser igual a 1/3 do tempo de fluxo. E um resíduo pós-miccional. Esse resíduo pós-miccional tem valores que vão variar. Dependendo de exames que você vai encontrar, desde ultrassons, que falam em valores de 50, 30 ml, de forma geral, a gente consegue usar um valor menor, pensando num resíduo adequado, um resíduo considerado normal, menor que 100 ml ou 25% do volume urinado pelo paciente. Claro, avaliando caso a caso. Então, aqui as curvas de fluxo que eu havia comentado, que seriam obtidas através daquelas informações. A gente tem uma curva no item A, que seria exatamente uma curva que parece um sino, que é uma curva adequada. Veja que tem ali o fluxo máximo representado, o volume total a ser urinado, que seria essa área de curva, e o fluxo médio. Então, isso aqui seria o esperado de uma curva normal, lembrando que em algumas curvas de sino elas podem ser um pouco mais especuladas, elas podem ter um pico maior, não necessariamente isso é uma doença, o paciente que pode ter um fluxo mais rápido, consegue esvaziar mais rápido a bexiga. A letra B, que é um fluxo em cauda, já mais relacionado a um paciente que tem algum quadro de obstrução intravesical. E o C, que seria um fluxo intermitente. Isso pode ser consequente a alguma alteração do músculo do detrusor, como também pode ocorrer em alguns casos de obstrução intravesical. O paciente que está tentando vencer aquela obstrução, urina um pouquinho, volta, não consegue mais urinar, urina mais um pouco por esforço e assim por diante. Não tem aqui essa curva, até porque essas imagens foram todas retiradas do campo, mas ele não coloca, existem uma curva em platô, muitas vezes associadas também a um caso de obstrução, por exemplo, obstrução uretral.
Falando então do próximo passo, agora a cistometria, já são colocados, lembrando que no estudo hidrodinâmico nós vamos colocar os catéteres, tanto os catéteres vesicais, quanto um catéter para avaliação de pressão intraabdominal. Esse catéter de pressão intraabdominal pode ser colocado intravaginal, pode ser colocado via retal e via ostomal, em alguns casos também, segundo o Campbell. Mas então a gente avalia tanto a pressão intravesical, a pressão intraabdominal. Então, com isso a gente consegue tirar uma diferença, que seria entre a pressão vesical e a pressão intraabdominal, que vai ser a pressão detrusora. Partindo então para a cistometria, a gente vai avaliar nesses casos a sensibilidade à medida que nós vamos enchendo a bexiga desse paciente com soro, lembrando que tem duas vias em via vesical. Essa via, uma delas é para pressão, como eu já comentei, e outra para infusão. Continuando. Sensibilidade, que seria o primeiro desejo miccional, usualmente ele vai ficar ali entre 80 a 250 ml, ou 20 a 50% de capacidade sistométrica máxima, pensando no paciente que tem uma capacidade maior. A capacidade sistométrica máxima que vai ficar ali entre 300 a 500, lembrando de pacientes que têm alguma doença neurodegenerativa ou alguma lesão do sistema nervoso central, podem eventualmente apresentar volumes cada vez maiores. A complacência com o volume de pressão, o volume da cursora, que vai ser, espera-se, no caso, maior que 20 ml por centímetro de água, e a presença de hiperatividade detrusora ou não. Essa hiperatividade detrusora, ela se fásica ou terminal, vou voltar a falar nisso mais à frente, e uma avaliação de perda urinária. Ocorre ou não ocorre perda urinária à medida que a gente vai enchendo essa bexiga, e isso também eu vou falar um pouco mais à frente com vocês. Aqui a gente já tem um gráfico, a gente consegue observar que o gráfico ali acima com pressão, só com a pressão intravesical, o de multicanal, que é o que ele apresenta no item B. Vejam que aqui logo acima, PVES, que é pressão intravesical, logo abaixo, PABD, que é pressão abdominal, e logo abaixo, pressão detrusora. Note que como no B, que vai ser mais útil para nós agora no momento, tanto a pressão vesical quanto a pressão abdominal, os gráficos eles se sobrepõem. Então, é esperado que a gente não tenha uma elevada pressão detrusora. Adequado para esse paciente, exatamente o quê? A gente espera que durante o enchimento da bexiga desse paciente, ele não apresente grandes variações de pressão detrusora, ou idealmente não eleve a pressão detrusora antes de querer iniciar a micção. O estudo de fluxo-pressão, ele vai avaliar exatamente essa quantidade detrusora. A gente consegue avaliar com isso uma obstrução, os parâmetros de obstrução intravesical, que vão nos ajudar aqui com pressão vesical maior que 40 centímetros para uma tentativa de esvaziar a bexiga, ou maior que 25 centímetros, que é mais menor que 12 centímetros em mulheres. Essa pressão observada no início da micção. Eu vou falar um pouco mais à frente sobre a questão das mulheres em relação aos homens, que isso complica um pouquinho. Mas, enfim, e o comportamento esfinteriano? Vai ter algumas informações que a gente vai conseguir extrair daí. Tem uma forma da gente avaliar exatamente a pressão esfinteriana, mas também eu vou falar mais à frente, muitas vezes a gente acaba não usando isso, os guidelines também a gente acaba não usando. Não tem muitos estudos voltados para essa parte e não é muito bem embasado no momento, tanto que a gente não usa na nossa prática, a maioria dos serviços não vai usar. Falando então em hiperatividade detrusora, que eu havia comentado previamente, vocês já viram um gráfico em que a atividade detrusora está normal, e agora novamente, lembrando ali em cima a pressão vesical, PVES, logo abaixo P abdominal, PABD, e logo abaixo pressão detrusora. Então notem que dessa vez os gráficos de pressão vesical e pressão abdominal eles não sobrepõem. Mas quando a gente olha para a pressão detrusora, existe uma diferença entre a relação da pressão abdominal. Então não ocorreu essa pressão que a gente vê na bexiga, não é da pressão do abdômen. Note que essa pressão é intravesical. Esse quadro aqui também extraído do Campbell, ele não mostra se ocorreu aqui uma perda, não descreve, mas ele relata apenas na descrição gráfica que esse paciente não teve perda, mas ele teve somente pressão de pressão detrusor, e essa pressão seria classificada como fásica. Como assim? As pressões fásicas elas vão estar relacionadas no meio do enchimento, sem o momento da perda e sem a relação com a hora desse paciente ter essa micção, enquanto que uma pressão um aumento de pressão detrusora mais ao final, mais próximo da micção, antes, é claro, do momento adequado de micção desse paciente, seria considerado como uma hiperatividade terminal. Falando agora de complacência, note que esse paciente tem uma complacência reduzida e a gente vê isso não através de uma contração fásica agora do músculo da pressão detrusora, que ele coloca como detrusor, mas é realmente um aumento de pressão vesical gradativa. O que seria a complacência? Lembrando, é a capacidade de um determinado órgão, de uma determinada estrutura, de albergar volumes cada vez maiores sob baixas pressões, que é exatamente o que não vem acontecendo aqui. Esse paciente tem uma complacência reduzida. Note que a pressão de perda desse paciente está bastante aumentada, lembrando que uma pressão acima de 40 centímetros ele vai implicar, isso descrito por Campbell, descrito no Remédio, mas descrito também pela Sociedade Europeia,
acima de 40, a gente vai pensar em lesão de trato urinário superior. Seria uma pressão que vai gradativamente vencer ali os mecanismos de válvula que impedem esse refluxo para os ureteres e para o trato urinário superior. Então, só apontando aqui, vendo junto esse gráfico para não ficar confuso, lembrando a pressão vesical acima, abdominal no centro e a pressão detrusora logo abaixo. Note que a pressão vesical cresce, mas sem um aumento condizente da pressão intra-abdominal, que é o que se reflete nessa pressão detrusora que aumenta gradativamente, não agora como uma contração fásica, mas um aumento gradativo, realmente refletindo a incapacidade dela de manter esse volume com uma baixa pressão. Falando agora em perdas urinárias, leakage at arrow, que ele aponta ali na figura, não tem realmente um fluxo. Agora, finalmente, a gente tem uma nova aba que não havia se apresentando nos gráficos prévios, todos esses gráficos lembranças do Campbell. É legal, o Campbell, nessa parte, ele até está bem explicadinho, no sentido que ele vai passo a passo contigo na explicação, mas, enfim, logo acima tem um fluxo, que é exatamente o quanto que vai ocorrer de perda, qual o volume, a velocidade de fluxo durante o nosso exame. Então, note que aqui, novamente, aqui nós temos fluxo, e aí os gráficos que nós já lembramos, pressão fiscal, abdominal e logo abaixo o detrusor. Existe pela descrição na legenda que ocorreu uma perda. Note que isso não se reflete ali no fluxo logo assim, pois não tenha sido percebido pelo sistema, pela aparelhagem que estava sendo usada no dia, mas enfim, está descrito que realmente ocorreu essa perda. Note que ocorreu uma perda com pressão vesical bastante alta. Existe uma descrição relativamente antiga, da década de 90, que fala em relação ao que seriam essas perdas, essa perda, no caso, a LPP, que seria uma perda, o ponto de pressão de perda, no caso, que vai ocorrer no abdominal. Eles fazem uma diferenciação entre abdominal e uma pressão de valsalva. No caso, essa pressão fica meio óbvio, mas só para reforçar o que é. A pressão intraabdominal de perda seria uma pressão só realmente pelo aumento de pressão intraabdominal, relacionada a essa pressão abdominal, enquanto que quando eu tenho relacionado com valsalva, seja ela tosse ou valsalva, eu tenho essas manobras associadas. Aqui não, só relembrando esse detalhe. Mas continuando, tem essa descrição que fala entre pressões de perda. Então a gente fala em pressões abaixo de 60, pressões acima de 90 e pressões entre 90 e 60. Ele fala que tem uma diferenciação entre relação se há um defeito do esfíncter, no caso principalmente com as pressões mais baixas, ou quando o paciente ele tem uma pressão muito elevada, também estando relacionada eventualmente a uma hipermobilidade uretral. Mas uma coisa que o Campbell deixa bem claro é que isso tudo, e não só para essa parte, mas aproveitando para puxar o gancho, todas essas alterações, elas têm, e essas avaliações, essas suposições que nós fazemos em cima do gráfico, ela tem que vir depois de uma minuciosa avaliação clínica. Então, eu tenho, por exemplo, nesse caso aqui, ter avaliado meu paciente, principalmente o paciente feminino, que muitas vezes vai ter essas perdas de esforço. A gente tem que ver se esse paciente tem alguma alteração anatômica. Esse paciente é condizente com uma hipomobilidade, é condizente que ele realmente tem. Então, a pressão, apesar de ser algo importante, apesar de ser um critério, não adianta nada eu dizer querer fechar um diagnóstico apenas por ela. E ele deixa isso bem claro tanto na literatura do Campbell, quanto na nossa revisão que a gente tem disponível no médico. Então, continuando aqui, seria um 109, então acima de 90 centímetros de água. Falando então sobre agora obstrução infravesical, a gente tem um modelo bem clássico no homem, que seria a hiperplasia prostática. A gente não tem esse modelo também específico na mulher. Então, esse é um dos gráficos que a gente usa. Esse gráfico ele é um gráfico preconizado pela DCS, na verdade é o preconizado pela DCS, no caso da descrição do Campbell. E a gente tem os valores de pressão detrusora em relação ao fluxo máximo. Ali, logo abaixo do fluxo máximo, ali é a pressão detrusora. E a gente pontua o paciente dentro desse gráfico. Então, a gente tem 3 áreas aqui, no qual o paciente pode ser considerado como obstruído, é claro, novamente, dentro de conta clínica dele. O paciente que está numa situação que a gente fica meio equívoco, a gente não tem tanta certeza, e é aí que realmente a questão clínica vai brigar. E o paciente não obstruído. Teoricamente, pelo que é colocado pelo Campbell, pelo que é descrito também por citação da DCS, a gente não poderia, teoricamente, extrapolar tão bem esses gráficos para o paciente feminino. Lembrando, e ele deixa isso também, ele reforça essa informação, que a obstrução infravesical na mulher, a gente tem que ficar muito mais atento, tem um grau muito maior de suspeição, e ter muito mais atenção com o exame físico desses pacientes. No sentido de que, lembrando, por que eu estou falando tudo isso? Pense que a uretra feminina vai ser uma uretra muito mais curta,
o paciente, ele muitas vezes ele vai conseguir fazer o esvaziamento vesical só por relaxamento da musculatura pélvica e um pouco de pressão abdominal aumentada. Então, não necessariamente o paciente com uma obstrução intravesical vai ser tão óbvio no feminino quanto a gente observa no masculino. Mas também a gente acaba muitas vezes na nossa prática tentando extrapolar com esses gráficos, mas claro, sempre levando em conta a questão clínica. Agora, falando de sinergismo vésico-esfincteriano, lembrando que, principalmente pacientes com lesão do sistema nervoso central, principalmente lesão ali suprassacral. Esse gráfico aqui que parece meio bagunçado, vamos pontuar novamente tudo mais uma vez. Então, aqui o fluxo desse paciente, o volume total. Agora ele adiciona uma nova variável logo abaixo do fluxo, que é o flow ali, que é o volume já perdido desse paciente. A pressão vesical, novamente, ali seguindo em ordem de cima para baixo. A pressão abdominal, que é a PABD, a pressão detrusora e uma eletromiografia. E o que é essa avaliação de eletromiografia que eu vou falar mais à frente? Ele pode ser feito tanto com transdutores, tanto com agulha, e ele faz uma avaliação mais direta da atividade desse músculo, não apenas por pressão, mas por atividade elétrica. Então, aqui, nesse paciente, a gente observa que ele tem pontos de fluxo, no caso que foram momentos de perda desse paciente. Note que a pressão vesical dele está bastante aumentada, associada a um aumento importante de pressão detrusora, mas vocês percebem que esse fluxo ele não está tão alto, e na própria descrição do paciente, ele é um paciente com lesão vesical, ou lesão de neuroeixo, no caso especificamente. E note que ele tem um aumento da atividade muscular, mas ele não tem um fluxo tão alto. Então, é um paciente que tem uma dissinergia. O que seria o adequado? Seria exatamente ter uma contração no músculo detrusor, aumento dessa pressão intravesical, para eu conseguir, com o relaxamento do meu esfíncter, no caso, ele fala só vésico esfincteriano, mas só citando, pensando mais em esfíncter externo aqui, vou falar mais à frente com o esfíncter interno, mas agora voltando. Um aumento de pressão intravesical com o relaxamento do esfíncter para que esse paciente consiga uma diurese adequada. Como eu havia falado, a gente está avaliando no momento de micção esses dois pontos principalmente. Então, é aqui que ocorre essa alteração completa. Eu tenho uma contração inadequada de detrusor, associado também a um esfíncter que não relaxa. Em alguns casos, como eu havia contado também, o esfíncter interno também vai estar alterado, principalmente lesões acima de T1L1, pelo menos que é descrito pelo campo. E essa é uma alteração bastante importante. Lembrando que aqui, muitas vezes, nesses casos, o paciente ele vai ter algum comprometimento também de via urinária alta. Se ele ainda não tem, ele eventualmente vai apresentar. E esse paciente tem que ser manejado adequadamente. Como eu havia prometido, avaliações suplementares, a eletromiografia, que eu acabei de citar para vocês, nem sempre é utilizada, ela tem algumas vantagens, mas não acaba sendo a nossa rotina na maioria dos casos. Avaliação de pressão uretral, novamente agora citando, já comentei superficialmente previamente, quando a gente olha nos guidelines europeus, quando a gente olha também no campo, apesar dele citar e descrever o adequado seria uma avaliação da pressão de toda a uretra do paciente durante o exame. A gente normalmente não faz isso, não tem muitos valores que estejam sendo reproduzidos e que a gente consiga ver com confiança, com real benefício para nós. E a videoaerodinâmica. A videoaerodinâmica, entretanto, ela tem algumas vantagens. Ela associa uma avaliação de imagem para esse paciente na aerodinâmica. Citado principalmente pelo campo nos pacientes femininos, o paciente com obstrução de colo vesical, e mais à frente a gente comenta mais sobre isso. A disreflexia autonômica, pensando agora em algumas complicações que podem acontecer durante o estudo hidrodinâmico desse paciente. Não é só a flores, a gente tem certamente uma dificuldade, exatamente por conta do desconforto do exame, do conjunto de catéteres que não podem ser expelidos, mas isso daqui é uma coisa que tem que ficar sempre atento. Esses pacientes aqui, geralmente pacientes com alguma lesão a nível de T6 para cima, lesões T6 a altas, eles podem, com o aumento de pressão intrarretal, aumento de pressão intravesical e, segundo o campo da citação, alterações até de estímulo mecânico ali de membros inferiores ou de pelve, pode ocorrer de que ele possa ter uma hiperresposta simpática. Então, ele tem uma elevação importante de pressão arterial sistólica, que pode chegar a níveis alarmantes. No caso, essa elevação é acima de 20 milímetros de mercúrio da linha de base. O paciente já se apresenta junto disso uma cefaleia, um rubor facial, sudorese, alguns casos de bradicardia, mas taquiarritmias também são descritas. Então, a pressão arterial sistólica, muitas vezes você não vai estar avaliando, mas com esses outros sinais a gente consegue identificar que tem alguma coisa errada com esse paciente e, eventualmente, a gente vai começar a ferir a pressão arterial dele. O que a gente faz numa situação dessa? Bater o desespero,
O adequado é interromper o exame imediatamente, esvaziar a bexiga desse paciente, manter ele sentado ou com a cabeça bastante elevada. Pode ser administrado um nifedipino, se não me falha a memória, 10 miligramas, sublingual para esses pacientes. E pode também ser feito em alguns casos, quando já se sabe disso, ou quando você tem uma suspeita que possa vir a acontecer, mas você não quer submeter ele a uma anestesia de neuroeixo, que é o preconizado segundo campo para realizar os exames desses pacientes, ou o exame desse paciente não necessariamente, mas qualquer aumento de pressão intraversal, aumento de pressão intraretal deles, você pode fazer uma medicação profilática pré. Falando, aproveitando o comentário que não foi relatado no começo, mas puxando o gancho, em relação à profilaxia, eu não comentei e aproveitando esse recorde. Em relação ao preparo pré-exame desses pacientes, a gente tem que lembrar que um paciente com infecção de trato urinário ou com uma cistite, mas principalmente infecção, que é o que a gente consegue prevenir e se precaver no pré-procedimento desses pacientes, eu tenho que ter uma avaliação de urinálise desse paciente, principalmente o paciente com sintomas, eu sou obrigado a tratá-lo antes de realizar qualquer avaliação de estudo urodinâmico. Lembrando que eu posso ter um exame bastante alterado em decorrência dessas alterações. Quando que eu faço profilaxia? Segundo campo, você não vai fazer profilaxia para a maioria da população. Ele sugere uma profilaxia com um grau de evidência 2 e 4 para pacientes acima de 70 anos, com um grau de evidência 4, com um grau de evidência 2 para pacientes que estão usando sonda cronicamente, que são aqueles pacientes que, apesar de fazerem o próprio adequado e eventualmente não estarem com um exame de bacteriúria sintomática, mesmo assim tem uma indicação de profilaxia antibiótica. E com isso a gente encerra. Só citando aqui as minhas referências principais, foi principalmente o câmbio, até quem quiser estudando uma referência de livro-texto, está muito bom nesse ponto. Euromed, de 2023, apesar de a gente fazer esse relato do câmbio, ele é realmente muito bom, mas ele é muito extenso, e o Euromed faz um resumo muito bom disso. E o guideline europeu, bem resumido, ele não vai trazer muita informação em detalhes para nós, mas ele nos dá algumas referências do que tem de mais recente, o que tem valor e o que não tem, que acaba sendo útil nesse sentido.